Olá, minha turma do segundo ano. Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Nessa quinta-feira, dia 30 de setembro de 2021, eu sou o professor Ricardo Nascimento e eu convido vocês a assistir a nossa aula de História, que tem, sabe, como conteúdo, organização do tempo na infância. Então, hoje nós vamos falar sobre a infância, sobre os acontecimentos que tiveram na infância e como nós podemos organizar. E isso, tenho certeza que vocês vão adorar. Crianças, para isso, a nossa habilidade de hoje que vai ser explorada é reunir e valorizar histórias da família e da comunidade registradas em diferentes fontes históricas, identificando objetos de hoje e de ontem que devem ser preservados e valorizados como fontes históricas individuais e coletivas. Ou seja, vamos recolher aí pela casa tudo aquilo que pode ser visto como história e que tenha realmente algum valor simbólico para a vida de vocês. Então, eu vou pedir então que vocês peguem o lápis, o caderno e, se preferir também, pode pegar a borracha. Vamos lá? Primeiro, quando começamos a estudar história, logo nos perguntamos: como é que posso saber se o que aconteceu no passado foi real? E aí? Estamos estudando história. A história fala dos acontecimentos que já aconteceram. Como que você vai saber se algo que está sendo falado é real ou fictício? Você já parou para se perguntar sobre isso? E aí, qual a resposta que você tem? Que tipo de prova o historiador oferece aos seus leitores de modo a confirmar a veracidade daquilo que ele está expondo? Gente, imagina aí, você está contando algo que já aconteceu com você. E as pessoas dizem: isso é conversa para boi dormir. Conta outra, quer sair, eu não acredito. E aí, como que vocês vão provar para os ouvintes ou para os leitores que a história que está sendo contada é real? Eita, agora vocês ficaram com uma pulga atrás da orelha e dizendo: verdade, como é que eu vou provar para as pessoas que o que aconteceu, que o que eu estou dizendo é verdade? Através das fontes históricas. Tudo o que você conta, tudo o que você lê, se estiver nas fontes históricas, pode ser comprovado como um fato verdadeiro. E aí você diz: ah, nas minhas últimas férias, eu viajei com meu pai para o Rio Amazonas. E lá eu pesquei um peixe que pesava 12 quilos. Aí seus amigos vão dizer assim: é mentira. Não acredito. Aí você diz: é verdade, mas é verdade. E aí vão dizer: pois então nos prove. Aí você vai ter que apresentar uma fonte histórica que comprove que o peixe que você pegou pesava 12 quilos. Aí sabe o que é que você vai fazer? Você pode provar com uma foto, com um vídeo. E aí, se você apresentar uma foto ou um vídeo com um peixe enorme, aí sim as pessoas vão acreditar na sua história. Então, é por isso que quando a gente lê algo num livro, quando a gente ouve uma determinada história sendo contada, primeiramente a gente tem que saber se a fonte histórica é realmente segura, se é verdadeiro aquilo que a gente está lendo ou contando, ou também escutando, não é verdade? Crianças, mas o que são fontes históricas? E aí, quem sabe me contar
o que são fontes históricas? O professor Ricardo já deu alguns exemplos. Fotos, vídeos. Então isso aí são fontes históricas? São. E o que mais vocês sabem sobre fontes históricas? O que mais pode ser considerado fonte histórica? Vocês sabem? Pensem rápido aí. O que pode ajudar você a comprovar uma situação que você vivenciou? O que pode provar algo que você está contando para as pessoas, para os seus amigos, por exemplo? E aí? Sabe o que são fontes históricas? São documentos, ou seja, algo em que está registrado o testemunho de algum evento que ocorreu no passado. Ou seja, tudo aquilo que pode provar que aquilo que você conta é verdade, é considerado uma fonte histórica. Professor Ricardo, então se a única coisa que pode comprovar que o peixe que eu pesquei de 12 quilos lá no Rio Amazonas é verdade, é a foto, então você tem que mostrar aquela foto. Muitas vezes só a sua palavra não vai servir de garantia para a pessoa. Então, por isso que dizem que o preto no branco, aquilo que é escrito é o que vale. Então, vamos cuidar em guardar fontes históricas, guardar provas, tá certo? Então, para tudo que você contar, as pessoas poderem realmente acreditar quando você provar através das fontes históricas. Crianças, vejam bem, documentos históricos. E aí? Quais são os documentos históricos que nós podemos ter? Fotos. Olha aí. Fotos são dos documentos históricos mais seguros e verdadeiros que a gente pode utilizar. Você chega para os seus amigos e diz: eu não estava vindo para a escola porque eu estava doente. Seus amigos vão dizer assim: não, é mentira. Você não estava doente, não. Você diz: mas eu estava doente. É mentira. Você continua dizendo: mas eu estava. Pois então prova. Aí você: eu tenho uma foto dos dias que eu estava internado lá no hospital. Aí se você mostra as fotos, a pessoa vai acreditar que você estava doente. Assim, as fotos são um documento, uma fonte histórica segura, porque aí você pode provar para as pessoas aquela situação que você está vivenciando. Não é mesmo? Então, aí, por isso que é bom a gente estar tirando fotos, registrar os momentos mais importantes, registrar viagens, e assim a gente poder provar por onde a gente já passou, não é mesmo? Outra fonte histórica que a gente pode utilizar são as cartas, ou então também diários. Mas nesse caso aqui, nós temos aqui uma carta. E aí? Vejam bem, cartas, elas contam muitas histórias. Até mesmo porque a gente já estudou nas aulas de português que as cartas antigamente eram um dos meios de comunicação mais utilizados. Antes do celular, antes do telefone, antes do e-mail e antes das outras redes sociais. Então, as cartas serviam para as pessoas trocarem mensagens e assim elas eram tidas como documentos. Se eu estou aqui em Teresina e meu irmão está em São Paulo, por exemplo, antigamente a gente só podia se comunicar através das cartas. Então eu escrevi uma carta daqui para ele. Quando passavam-se vários dias, ele recebia essa carta lá em São Paulo
depois ele respondia a carta, e aí depois de alguns dias eu recebia a resposta dele aqui em Teresina. E então, assim as cartas eram tidas como documento que comprovava que duas pessoas estavam se comunicando, estavam trocando informações. E outro detalhe, nas cartas, a pessoa dizia assim, olha, sábado passado eu viajei e fiz essa viagem assim, assim, assim. Vai contando toda a viagem, citando na carta. Aí você fica às vezes na dúvida, né? A pessoa aproveitava e mandava uma foto junto com a carta. Para quê? Para que pudesse comprovar ainda mais que aquela situação que ele está contando na carta era realmente verídica. Outro documento histórico que nós temos, ó, fotos. Aqui, essa foto aqui, ó, esta foto é de um ex-aluno meu, de quando ele estudava ainda no CEMEI. Vocês também já passaram por um CEMEI. Então, quando ele estava no CEMEI, ó, primeiro dia de aula dele, no segundo período lá do CEMEI. CEMEI Vila Irmã Dulce. E aí a mãe dele aproveitou para registrar esse momento. E essa foto dele ali, ó, com a mãe dele, foi quando ele era meu aluno no primeiro ano. E nós fizemos uma apresentação na festa junina com a dança do frevo, lá do Recife. Então, quando o Carlos estiver um pouco maior e disser, olha, lá na escola onde eu estudava, quando eu era aluno do professor Ricardo, no primeiro ano, nós dançamos o frevo. E aí podem dizer assim, Carlos, pois prova pra gente que vocês dançaram o frevo. Mostra que tu sabe dançar. Ele pode fazer alguns passos da dança que a gente apresentou e também pode aproveitar e pegar fotos que do dia da apresentação, ele vestido de frevo, e também apresentar o vídeo que a gente gravou. Aqui, olha só, ele também aproveitou para mostrar e trouxe para a gente fotos de uma viagem que ele fez para Luiz Correia, antes da pandemia. Então aí, ó, ele com a família toda, aproveitando as férias que tiveram antes da pandemia. Outro momento importante que ele trouxe para a gente na escola foi esse momento aqui, ó, o aniversário do avô dele. E aí, esse aniversário, na verdade, essa foto ele já mandou para mim durante a pandemia, ano passado. E aí, como a gente já estava na pandemia, o aniversário foi comemorado somente em família, não pôde fazer aquela aglomeração como se fazia antes. Então, por isso que está ali somente ele, o avô, a irmã e a prima. Outro documento histórico que a gente pode ter são os cartões. Várias pessoas costumam fazer cartões, principalmente cartões de final de ano. Olha esse cartão aqui, que a magia do Natal esteja sempre presente, trazendo luz, amor e união. São nossos mais sinceros votos de Natal. Família, e aí a família aproveita e assina e manda para a pessoa que eles almejam enviar o cartão de Natal. E assim, esse tipo de cartão tem não somente do Natal, mas também tem cartão para Dia das Crianças, cartão de Ano Novo. E assim a pessoa compra um cartão ou confecciona um cartão, assina, coloca uma mensagenzinha atrás também e aí envia para a pessoa que ele deseja entregar. Assim a pessoa vai saber quais são os reais sentimentos daquele que está entregando o cartão. Gente, outro documento histórico também são objetos ou brinquedos. Então, aqui, olha, nós temos brinquedos de uma criança.
de quando era criança, da pessoa de quando era criança, né? E aí, que brinquedos? Aí fala assim, quando eu era criança, eu brincava de peão, jogar peão no meio da rua. E eu tinha também um joguinho, olha ali o joguinho. Aí, você diz assim, não acredito não que você jogava peão. Jogava. Aí você pega, ó, tá aqui. Você vai lá, você pega o peão, você traz para a pessoa e diz aqui, ó, esse aqui é meu peão de quando eu era criança, quando eu brincava no meio da rua com os meus amigos. Eu utilizava ele. E até hoje você joga peão, aí fala, ó, joga. E aí você vai, ó, deixar a pessoa ali, ó, besta, de boca aberta, porque você vai ter que acreditar que você jogava peão. E esse joguinho aqui, ó, muito bem antes de aparecer os jogos de computadores bem desenvolvidos como hoje. Então, esse aí ainda era a pilha. Que eu tinha um. Se você perguntar seu pai ou sua mãe, é bem provável que eles digam também que já tiveram um desses joguinhos aqui. Crianças. Outro documento histórico que um aluno meu trouxe para me mostrar foi essa foto aqui, olha só. E eu já mostrei para vocês em outra aula. Então, essa cama aqui era do avô dele. Depois essa cama passou a ser do pai dele. E agora essa cama é do meu aluno. Então essa cama ela já está na família há 3 gerações. Essa cama tem muita história para contar, porque passou pelo avô, passou pelo pai e agora está com o filho. E aí, essa cama aqui ainda vai durar muito tempo, porque ela é feita de uma madeira muito resistente. Então, com certeza ainda vai passar para outras gerações da família do meu aluno. E aí, estão vendo? E na sua família? Tem algum objeto que já dura muito tempo? Que está lá presente desde a época da sua avó ou do seu avô? Você poderia nesse momento aproveitar e perguntar: pai, mãe, tem algum objeto aqui em casa que já tem muito tempo na família? Aí eles vão dizer qual é o objeto, ou os objetos se forem mais. Agora observem aqui, nós temos um relato. Olha como é interessante esse relato. Eu era uma criança, era o aniversário do meu pai e eu não sabia o que escrever no cartão de feliz aniversário. Sentamos na cozinha e ele me ditou algumas palavras. Ao terminar, dei o cartão de presente. Meu pai fingiu surpresa e disse que não esperava. Gente, olha que interessante. Esse relato aqui é de uma pessoa da fase de quando ainda era criança. Ainda nem sequer sabia escrever. Estava na fase de alfabetização. Era o aniversário do pai dele e ele queria dar um presente para o pai. Ele queria fazer um cartão. Só que ele não sabia escrever. Então ele sentou na cozinha com o pai. O pai dele foi dizendo o que ele tinha que escrever. Ele foi fazendo. Quando estava tudo pronto, aí ele foi lá, entregou para o pai. E o pai fingiu que não sabia de nada. Fingiu que estava surpreso. Para quê? Para que aquele momento de felicidade reinasse no dia do aniversário dele. Sobre esse relato aqui, nós temos perguntas. Mas, vejam bem, quando as pessoas fazem relatos de situações que já vivenciaram, também é considerado como fonte histórica. Aquilo que a gente fala sobre o passado da gente é considerado como fonte histórica, tá certo? Vamos lá então. Pergunta sobre esse relato pessoal. Esta lembrança faz parte de qual fase da vida desta pessoa? E aí? Essa lembrança aqui faz parte de qual parte da vida da pessoa? De quando era criança?
De quando era adolescente? De quando era adulto? Vejam bem, olha só. É de quando ele era criança. Porque, ó, eu era uma criança. Então aí, aqui pelo início, a gente já sabe que esse acontecimento foi de um período em que ele ainda era uma criança. Temos outra pergunta para vocês sobre esse relato. Qual evento aconteceu de importante para haver esta lembrança? E aí, qual foi o evento que aconteceu que fez ele lembrar para sempre? O que marcou na vida dele para ele nunca esquecer deste momento e fazer sempre esse relato? E aí? Olha aqui, ó. Era aniversário do pai dele. Então, por isso que ele não esqueceu desse momento tão importante que ele quis até mesmo fazer o cartão para o pai. Temos outra pergunta. Qual presente ele pretendia dar ao pai? E aí, vocês lembram qual era? Gente, qual era o cartão que ele queria dar para o pai? O quê? Qual era o presente? Era um cartão de feliz aniversário. Então, tanto é que ele sentou à mesa para ele fazer o cartão com o pai. Então, o presente que ele queria fazer era aquele presente que fosse escrito à mão. Quem o ajudou a preparar o cartão? E como o pai reagiu? E aí, minha gente? Quem foi que ajudou ele? Foi o pai. O próprio pai ajudou a criança. E como o pai reagiu? Fingiu estar surpreso. Então, olha aí. O pai ajudou e ainda depois ficou fingindo que estava surpreso com o que recebeu. Falando ainda de documentos históricos, nós temos como documento histórico um diário secreto, onde muitas pessoas utilizam o diário para quê? Para contar o que acontece na sua vida todos os dias. Coloca a data, coloca a cidade onde está, cumprimenta o diário, porque é com quem conversa, e aí depois escreve as situações que vive, situações boas e situações não tão agradáveis também. Outra fonte histórica, quer dizer, é vídeos. Então aqui, ó, por exemplo, vídeos família. As pessoas têm o hábito de gravar vídeos, tirar fotos e depois guardam em pendrive, guardam no computador, guardam na memória do celular e aí vão guardando os vídeos e tudo. Depois pega para assistir, para relembrar, que é muito importante. Relato de infância. Outro relato de infância. Encontrei meu diário de quando eu era criança, aos 10 anos. Fiquei muito ofendida com a minha mãe. Não falei com ela durante um dia todo. Dediquei 3 páginas à minha dor e refleti sobre as razões que levaram a minha mãe a não gostar de mim. E tudo porque ela deu peixe para meu irmão almoçar e a mim não. Pós-escrito, eu era alérgica a peixe. Gente, vejam bem. A criança está fazendo um relato, a criança não, a pessoa que já é adulta, está fazendo um relato de quando ela tinha 10 anos. O que ela fez? Ela escreveu o que aconteceu no diário dela. E olha só, ela dedicou 3 páginas ao acontecimento que ela julgou muito importante. E ela, durante o momento em que escrevia no diário, ela dizia para o diário que a mãe dela não gostava dela. Por quê? Porque em um almoço deu peixe para o irmão e para ela não deu peixe. Ela ficou indignada, porque queria comer peixe, minha gente.
Mas aí, olha só, aí ela colocou um pós-escrito. Depois de muitos anos, aí ela veio dizer a justificativa pelo fato da mãe dela não ter dado peixe para ela. Ela era alérgica a peixe. Era não, ainda é alérgica a peixe. Então a mãe dela estava preocupada com a saúde dela, mas na época ela não entendia. E aí, olha só o rebuliço que foi. Vamos lá. Em que documento foi escrito este relato? Minha gente, o relato de quando aconteceu esse fato histórico com essa menina. Foi escrito onde? Quem lembra? Em um diário. Ela tinha 10 anos na época. E olha aí, ó, respondendo a pergunta, respondendo o que eu já tinha falado, né? Quantos anos ela tinha quando escreveu este relato? E aí, minha gente? Quantos anos esta menina tinha? Isso mesmo, ela tinha 10 anos. Outra pergunta para vocês. Esta pessoa ainda é criança? E aí? Olha, encontrei meu diário de quando eu era criança. Aos 10 anos fiquei muito ofendida com a minha mãe. Era criança, ou seja, ela não é mais criança. Passou dessa fase. Olha aqui, ó. Encontrei meu diário de quando eu era criança. E a última pergunta. Por qual motivo ela escreveu este relato no diário? Vocês lembram por que foi que ela escreveu esse relato? Olha aqui, ó. Porque ficou ofendida com a mãe. Porque a mãe não deu peixe a ela, deu apenas para o irmão. E ela queria comer peixe, só não sabia que era alérgica a peixe. Meus queridos, assim, espero que vocês tenham entendido bastante a nossa aula de hoje sobre a organização do tempo na infância e assim eu me despeço de vocês. Fiquem com Deus, fiquem em casa e até a nossa próxima aula. Tchau!